Fala pessoal, tudo bem? Tô passando aqui só para avisar para vocês que, novamente, essas aulas elas são aulas de um módulo, né, que eu fiz para uma comunidade que era paga de um dos meus sócios, então estou disponibilizando aqui para público, né? Então, se você tem alguma dúvida, se tiver alguma coisa que você não entendeu, você pode dar o toque, né? Dar o toque no direct, manda aqui nos comentários e eu espero que você tenha uma boa aula, beleza? Tamo junto, aproveita que isso aí é conteúdo ouro. Fala rapaziada do ACL, estamos entrando agora aqui na aula 3, né, do nosso módulo de gestão e processo de uma agência. E nessa aula, como eu havia falado, a gente vai trabalhar só ferramentas e plataformas. Então, eu falei bem sobre a parte teórica de processos, sobre a parte prática mesmo, né, de criar documento e tal. Falei que a gente ia falar de task list, né? E agora eu vou falar um pouco sobre plataformas mesmo que você pode usar no seu dia a dia para fazer várias coisas que você faz de maneira rotineira, né? Então, todas essas, inclusive, a gente usa atualmente aqui na empresa e acredito que vai ser bastante interessante para vocês, né? Vamos lá. Pessoal, hoje a gente tem 4 plataformas que elas são extremamente importantes, não só para o mapeamento de processo, como também para saber o que é que está acontecendo no dia a dia, organizar a sua própria agenda, né? E vamos começar. A primeira, cara, qual plataforma usar para gerir as tarefas diárias, ou seja, a task list? Eu recomendo o ClickUp, né? Eu até falo aqui. Eu já usei o Trello, já tentei fazer checklist por Drive, por WhatsApp. Sabe aquela no começo que você tá aqui, cara, eu não sei por onde começar, então vou pegar aqui o meu grupo que só tem eu no WhatsApp e eu vou ficar colocando lá as coisas que eu tenho que fazer todo dia lá numa mensagem para ficar olhando e depois eu vou botando, né, o certinho, o X. Cara, não fique dependente disso, porque é muito fácil você se perder, né? É muito fácil você se perder e não tem bem como você organizar de maneira que fique visualmente agradável, nem que você possa ser lembrado dessa função, dessa tarefa e tudo mais se você fizer por isso, né? E aí tem gente que usa bastante o Trello, então se você é uma das pessoas que já conhece o Trello ou se familiariza, você pode fazer por lá. Eu gosto de usar o ClickUp porque eu acredito que seja bem completo. Então, inclusive tem muita gente que ganha dinheiro aí, né? São mentores aí de ClickUp que se garantem muito. Eu não me considero uma pessoa que se garante muito no ClickUp, na verdade eu acho que eu domino a base, né? E para mim a base ela já é já ajuda muito, porque nos processos da empresa a gente consegue organizar muito bem, né? Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês já. Então, basicamente, o ClickUp ele se divide, né, em 6 coisas, né, em tamanhos. Tu tem o Workspace, então o Workspace ele é justamente o maior cenário, então é a tua empresa. Cara, eu tenho o ClickUp da Leadland, eu tenho o ClickUp da Stage GPS, que é a empresa, um CNPJ de rastreamento que eu tenho um ClickUp disso, daquilo. Você vai dividir de acordo com as suas empresas. Se você consegue gerir tudo em um canto só, faz parte de uma holding, né, que é o nosso grande objetivo, você pode ter tudo em um workspace só, né? Agora, se não, você divide. Se você tem pessoas diferentes, são sócios diferentes, não se entrelaçam, divide. E aí você tem os espaços, que nada mais são do que realmente os locais que você tem dentro do teu workspace, dentro da tua empresa, digamos que são ali os setores, né? E aí você tem as pastas, que é justamente para organizar possivelmente ali um setor dentro de um setor, ou uma função dentro de uma função. Você tem as listas, que é justamente onde você vai realmente olhar todo dia e documentar, é onde tem cada task, né? E as tasks são os processos. E você tem as subtasks também, né? Depois das tasks são justamente ali os subprocessos. Eu não falei sobre subprocessos na aula passada, porque não é um conceito que eu levo tão a fundo. Para mim, subprocessos nada mais são do que algumas anotações ou um passo a passo de um processo que já é muito mínimo, né? Então, eu costumo dizer que eu só coloco quando necessário, vocês vão ver agora na prática. Então, vamos aqui para o ClickUp, né? Deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela. Está aparecendo na tela. Vou dar um exemplo prático aqui agora, né? A gente está no dia 5/6. A gente tem aqui uma aba, né? Se vocês olharem aqui na parte esquerda, deixa eu botar a câmera aqui para esse lado um pouquinho. Pronto. Aqui na parte esquerda, pessoal, a gente tem exatamente os espaços, tá? Aqui é o espaço, o workspace da Leadland. Então, nós temos aqui o espaço dos sócios, temos o espaço da gestão de tráfego, gestão geral, processos gerais, que é onde a gente geralmente vai documentar os processos que a gente tem, né? Tem a parte aqui de drop, que é um projetozinho
que a gente está também começando, a parte de lançamentos, enfim, né? Tem todos os setores aqui divididos. Você pode usar isso como exemplo para você, pode usar de uma maneira diferente, vai de você. Então vamos supor aqui, né? Eu estou aqui, tem as minhas tasks do dia, né? E note uma coisa, tá, pessoal? Essa ata de sócios, ela é feita para que você consiga se organizar da melhor maneira possível. Então aqui, para eu saber o que é que o Jota está fazendo, o que é que o Léo está fazendo, o que é que eu preciso fazer, basicamente a gente usa todo mundo isso aqui para se organizar. Então tem tudo do Jota, né? Tem tudo meu. Então, criação dos módulos do ACL, já botei aqui, botei a prioridade, é uma prioridade urgente. Eu estou gravando essa aula, né? E eu quero gravar tudo agora, então eu coloquei como urgente. Gravação de aulas, né? Aqui, obviamente, eu não preencho essas colunas porque ela já está dentro, né? Dessa tarefa gigante que é a gravação de aulas do ACL. Então vamos supor aqui, né? Já gravei a primeira, coloco aqui no feito, ó. Clico no quadradinho, coloco aqui no feito. Gravei a segunda, coloco aqui no feito. Estou gravando a terceira, eu posso colocar em amarelo, né? Está em andamento. Então, basicamente eu tenho todo o controle de coisas que eu preciso fazer no meu dia, o que é prioridade, o que é que não é, o que é grande, o que é que não é. E aqui eu tenho um macro, né? Então, a gente pode, se o Jota quiser, né? A gente pode fazer uma... E se vocês quiserem também, a gente pode fazer uma call mostrando como é que você cria isso aqui do zero, como é que você pode trabalhar isso de maneiras diferentes. Porém, eu estou mostrando aqui para vocês, o pessoal que já é mais rápido, já vai tacar ali no ClickUp e vai aprender isso aqui na prática. Quem não quiser, né, realmente procurar e tudo mais, pode ser que a gente consiga marcar um call sobre isso. Mas o intuito é que aqui, cara, eu consigo marcar um macro da minha empresa sobre o que eu faço. Então, eu coloco trabalho, saúde, estudos, né? Foi um upgrade que a gente colocou recentemente justamente para saber, cara, hoje vocês sabem que a gente defende muito essa questão de você ter um equilíbrio, entre aspas, voltado para o seu físico, para o seu mental, para que você performe nos negócios. Então a gente dá muito ênfase nisso também no mapeamento dos processos, não é uma coisa que foge e é uma coisa que ajuda bastante. Na aba de sócios, obviamente, né? E aí eu coloco aqui o macro, né? O processo, então, vamos supor que eu estou aqui criando os módulos, eu já sei que eu fiz 56%, ainda falta em metade, né, digamos assim, para fazer, para escrever e tudo mais. Tenho as reuniões, então aqui eu coloco as reuniões que eu tenho do dia, beleza? Sprint, né, que é justamente alguns afazeres específicos, gravações, tem tudo aqui bem direitinho, né? Aqui em andamento e aqui feito. Essa parte de feito, em andamento e a fazer é justamente... o status das tarefas. Então, esse laranja, esse amarelo e esse verde são os status. Aqui, no caso, é o responsável. Nessa parte eu não coloco porque já está dito, né, no status. Então, eu não coloco, mas se eu quisesse colocar, eu poderia colocar aqui, né? Eu sou o responsável. Então, se porventura essa tarefa amanhã atrasar, eu vou receber uma notificação tanto no meu celular quanto no meu e-mail de que essa tarefa está atrasada, né? Então, sempre preste atenção nisso também. Aqui eu não preciso porque eu olho todo santo dia, né? Por isso que é extremamente importante. Aqui é a prioridade, então você coloca, né? Então uma prioridade pequena, uma normal, uma alta e uma urgente. O meu tá em inglês porque já está em inglês há muito tempo, então nem quis mudar. O setor de origem, que é justamente onde eu coloco os setores, então tem setor jurídico, setor de anúncios, web developing, gestão financeira, setor de lançamento, gestão de equipe, tem muita coisa aqui, né? Muita coisa você pode utilizar da maneira que você bem entender. Tamanho da tarefa, pequena, média e grande, você pode especificar de uma maneira diferente também. É uma tarefa de menos de 1 hora de duração para ser feita, menos de 2 horas, mais de 5 horas, né? Você pode fazer essa brincadeira também. Vai aí da sua imaginação, da maneira que você bem entende que você deve gerir, beleza? Tem o progresso, que é justamente marcando as subtasks, então quanto mais subtasks eu faço, mais esse progresso sobe. E o macro, que é o trabalho. Toda vida que eu marco aqui que está feito, ele sobe a minha tarefa aqui para cima, beleza? Além disso, nós temos, por exemplo, Eric, eu trabalho com design, tu tem algum exemplo do que poderia ser feito? Ou eu preciso gerir o setor de design da minha empresa e eu não estou sabendo muito bem fazer isso. Cara, eu tenho um exemplo aqui que pode se encaixar com você ou não, que é, por exemplo, o que a gente faz com social media. Então, aqui, né, o nosso designer, que é o Gabriel, ele pediu para a gente transformar os status em clientes. Então, o status, essencialmente, né, que é onde você forma esse quadradinho, ele virou cliente. E aqui, né, o status mesmo, ele virou tipo uma label, que a gente chama, né? Tipo um drop-down, que é o que chama aqui, que é justamente onde você vai atualizando. Ó. Tem a iniciar, em andamento, em alteração, finalizado.
Então note, cara, que a gente tem uma organização aqui justamente para facilitar a entrega para o cliente, para a gente não ter retrabalho, né, o mínimo de retrabalho possível, e você vai usando da maneira que você achar melhor. Então vamos supor, aqui não usam muito a escala de prioridade, tudo bem. Se você não está usando, não tem problema. Portanto, que me entregue no prazo que é para entregar. Portanto, que o processo esteja correndo bem e que a entrega esteja sendo feita. Então, você tem essa liberdade. E, cara, quanto mais pessoas você tiver na sua empresa, você tiver na sua equipe, mais rápido você tem que ter isso aqui, o quanto antes. Porque aqui você consegue gerir e como vocês podem ver aqui na lateral, né? Você não só consegue gerir, como você também consegue separar direitinho. Então, eu tenho um espaço só dos sócios, eu tenho um espaço do setor de design e copy geral, eu tenho aqui um espaço junto comercial, que hoje a gente não está usando tanto, porém pode ser interessante usar, porque hoje a galera usa mais CRM, né? Então, aqui eu não acho que daria para fazer com um CRM, né? Ou se der para fazer, eu não, das últimas vezes que a gente testou, a gente não gostou tanto. Mas você pode testar aí também se você quiser. Tem a parte de gestão de tráfego, que aqui você vai gerir os clientes. Gestão geral, né? Então tem todos os processos, gestão de clientes, financeiro, reuniões. E o legal, você pode pegar aqui o dashboard, né? E você pode criar, cara, um painel mostrando todos os dados relacionados ao que você está fazendo ali. Então, essa parte aqui, ela é paga, beleza? Para quem está na dúvida, eu nem falei sobre isso, mas o ClickUp, ele tem um modelo gratuito, que você pode ter tudo isso aqui que eu estou fazendo. Porém, a parte paga, ela lhe dá uma escala, né, nas possibilidades dentro da plataforma. Então aqui a gente pode fazer dashboard, ó. Vamos supor aqui, pegar aqui um produtividade geral 2023, né? Se a gente for pegar aqui, ele vai dar um refresh aqui, mas basicamente isso você cria na mão e eu posso ensinar também como criar. Mas basicamente aqui ele vai mostrar a quantidade de tarefas feitas por sócio. Obviamente a do Léo está bem mais baixa porque ele não está preenchendo lá e quando ele não preenche não aparece aqui. Agora, dá para saber exatamente quando foram feitas as tarefas, a curva de crescimento, onde é que isso aconteceu com mais força, né? Esse dashboard ele não tem ele não é específico para a gente realmente mapear a produtividade de um sócio contra o outro ou algo do gênero, né? Um sócio em relação ao outro, não. Isso aqui é para você mapear a sua produtividade, porque tem muita tarefa lá que é só da empresa, tem as tasks que a gente coloca que é a parte saudável, né? Então é o sócio ali resolvendo a vida dele, então é uma coisa que não entra de fato na estrutura da empresa, porém a gente sabe que impacta diretamente. Quanto melhor eu tiver organizado de maneira fora do trabalho, melhor meu desempenho dentro dele, e a gente já testou isso várias e várias vezes, né? Nos altos e baixos aí, tanto da empresa quanto de cada um. Então, você consegue ter várias coisas que você pode fazer, né? Vários tipos de dashboard, várias formas de mostrar dados para você. Então, isso é extremamente importante. Você pode fazer isso na parte financeira, você pode fazer isso na parte de gestão mesmo de equipe, na parte sua. Então, cara, eu estou gastando mais tempo em qual setor? Qual setor tem mais tarefa? Quantas tasks eu já fiz, né, até o momento? Quantas são médias, quantas são grandes, quantas são pequenas? Então, tudo isso pode dar uma relevância para você, assim como dá para a gente, né? Então, basicamente, é isso. Então, esse é um pouco do ClickUp, né? Para vocês entenderem. Eu tentei abordar rápido, né? Tentei abordar aí de uma maneira mastigada, porém, enfim, né? Nem tanto. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, eu garanto que tem muita gente muito boa para ensinar para vocês. E, óbvio, eu posso ensinar um pouco do que eu sei, né? Essa estrutura toda a gente criou do zero, eu criei aprendendo mesmo, explorando a plataforma. E, cara, tem muito mais coisas que você pode explorar dentro do ClickUp, beleza? Você que não gostou tanto da plataforma, você pode usar outra. O intuito é que você tenha uma plataforma para gerir essas tarefas diárias, você saber o que é que a sua equipe está fazendo. Porque se você não souber, cara, vai chegar num momento que você vai ter problema com isso, você vai perder cliente. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com vários outros empresários daí. Então, isso é mais um alerta, né? Aqui está justamente para você aprender com os erros que a gente teve que aprender na marra, né? Digamos assim. Então, nós temos o tópico 2, aqui justamente falando sobre a parte de reuniões em compromisso. Tem gente que gere pelo próprio ClickUp, reuniões e compromissos, pelo Monday, né, que é outra plataforma. Eu gosto de usar o Google Agenda. Por que eu uso o Google Agenda? Vou até mostrar aqui para vocês, né? Ele é extremamente útil porque aqui, cara, nós temos, por exemplo, o Google Agenda, né? Eu estou dando um modelo aqui de uma conta minha que eu tenho, que é um Google Agenda compartilhado da empresa, da Leadland.
Então, aqui eu vou ter toda a agenda, digamos que mesclada entre a minha, a do Lael e a do Jota, para que a gente não marque um compromisso em cima do outro, para que a gente consiga organizar as reuniões direitinho. Então, todo dia tem reunião, toda semana tem coisas para fazer. Quanto mais organizado você tem isso e quanto mais automático, ou seja, dentro de uma plataforma que deixa tudo mais fácil, melhor de se gerir. Então, aqui eu não vou, por exemplo, marcar uma reunião na quarta-feira porque eu tenho uma consultoria. Eu não vou marcar uma reunião na terça-feira, 4 horas, porque eu tenho uma reunião também. Então, isso é bom demais para você se organizar. E é uma questão de hábito, pessoal. Pode ser que no momento vocês falem, cara, que é muita coisa, eu não preciso aplicar. Cara, você tem a decisão de não aplicar. Porém, o quanto antes você fizer a base, melhor. E óbvio, evidente, você não vai pegar uma estrutura dessa aqui, né, uma estrutura de espaços gigante e tudo mais, e fazer de uma vez. Isso aqui é construído gradualmente. Então você pode começar com um espaço só, gerindo a empresa inteira. Você pode começar com 2 espaços. E você vai fazendo isso ao longo do tempo. Você vai aprendendo e você vai absorvendo. Então, o intuito aqui foi mais mostrar para vocês a utilidade que isso tem e por que é tão interessante ter dentro dos negócios. Até porque isso impacta diretamente em decisões que a gente toma, em saber realmente onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente não pode. E como é que a gente vai escalar a nossa empresa e escalar os ganhos, né? E hoje, para quem trabalha, até explicando um pouco para vocês sobre isso, para quem trabalha com múltiplos CNPJs, com múltiplos negócios, você tem que organizar muito bem o seu tempo. Caso contrário, você não vai ter o impacto necessário em cada negócio. Então, hoje, né? Perdão, bati no microfone aqui, mas hoje, essa questão da organização de processo, ela vai muito além só da sua empresa, mas vai para você mesmo, para você conseguir criar ali, né, uma organização geral. Basicamente é isso. Cara, qual plataforma usar para criar fluxograma dos processos? Lucidchart é uma que eu recomendo, tá? Lucidchart, que é essa aqui. Essa Lucidchart aqui é uma plataforma que eu gostei muito do fluxograma que é criado nela. Porém, você pode usar também o MindMaster, que é justamente essa que eu estou usando aqui para dar essa aula para vocês, né? Então, eu gosto dela para o mapa mental e Lucidchart para fluxograma. Porém, dá para você fazer os dois em uma plataforma só. Você dá uma olhadinha, vê o que é que você acha. O Lucidchart, ele é pago. Você vai ter aí, se eu não me engano, você pode criar até 5, né, fluxogramas, até 5 projetos. O MindMaster, ele também é pago, né? Ele também é pago, porém você consegue criar, eu acho que se eu não me engano, são 20 gratuitos, 20 mapas gratuitos, uma coisa assim. Então, você vai aí, você testa, vê o que acha interessante. Pessoal, particularmente, pagar R$260, R$300 no ano para ter um MindMaster, um Lucidchart da vida, eu acho um investimento completamente viável e completamente necessário. Então, vai do que você acha, porém eu acho bem tranquilo. E o ClickUp ele já é um pouquinho mais caro, né? O ClickUp, dependendo de quantos usuários você tenha, porque é assim, ó, rapidinho mostrando para vocês. O ClickUp você paga baseado nos membros. Então, quanto mais membros você tem, que é full, né, que consegue fazer tudo dentro da plataforma, mais você paga. Porém, você consegue aí pagar 200, 150 reais mensais, né, e tem um ClickUp muito bom. E você vai colocando ali, adicionando o pessoal como guests, né, que são convidados. E aí você consegue gerir esse processo bem direitinho da mesma maneira. Não vou abordar muito, porque senão essa aula vai ficar gigantesca, né? Dá para fazer um módulo só de ClickUp. Enfim, basicamente é isso. Tópico 4. Qual plataforma usar para criar os mapas mentais? Como eu falei, né, eu estou usando o MindMaster para criar os mapas mentais. Eu gosto muito. Porém, você pode usar para várias coisas, né? Eu até deixei de maneira bem prática, bem mastigada aqui. Você pode fazer brainstorm. Então, cara, vou fazer aqui, vou destrinchar um cliente meu. Então, eu posso pegar e criar um mapa falando exatamente aqui do meu cliente, jogando para cada área do meu cliente, o que é feito, né? Como é que está organizado hoje, quais são as pendências necessárias, as pendências atuais. Eu posso fazer uma pesquisa de mercado. Então, eu posso usar o SWOT, né, que a gente chama, que é uma metodologia do marketing aí para você saber, né, sobre as ameaças, sobre as oportunidades, sobre os fatores externos, sobre os fatores internos. Então, tudo isso é importante para que você use não só com seus clientes, mas com a sua própria empresa, beleza? Então, dá para fazer muita coisa aqui. Eu acredito que se você explorar e você der uma estudada a mais, você vai conseguir aplicar muito mais coisas do que eu estou falando aqui também, tá? Basicamente é isso. Então, pessoal, essa foi a aula de ferramentas e plataformas, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu garanto para vocês que se vocês levarem isso aqui para a prática, vocês vão ver o quão interessante é para o teu negócio
E o ClickUp, por exemplo, a gente já está usando, vai fazer 2 anos. MindMaster nem se fala, já usa há um belo de um tempo. O Google Agenda, inclusive o Google Agenda a gente começou a usar, deve fazer 1 ano e meio também, porém a gente usava antigamente um Google Planilhas, com a planilha lá que a gente tinha uma pessoa contratada só para poder gerir os horários, então varia bastante, né? Porém, isso aqui já vai ajudar muito para você ter uma base digital do que é a sua agência. Fora isso, cara, o que você precisa ter tirando isso aqui é um drive, ou seja, um drive onde você consegue listar, né, os seus documentos, listar toda a estrutura da sua empresa. Vou dar só um exemplo base aqui, tá? Você vem aqui, Newsland. Aqui a gente tem, né, um drive da Leadland. Então tem gestão externa. Isso aqui miscelâneas é onde a gente coloca coisas aleatórias, né? Mas basicamente gestão interna é onde você vai colocar tudo relacionado à sua empresa voltado para planilhas, comunicação e horários, processos, né? Você pode escrever aqui também todos os documentos, material visual, enfim, contratos, tudo isso aqui bem direitinho. E a parte externa é mais sobre os clientes. Então você cria uma pasta para cada cliente, né? O que é que você faz lá dentro, documentos para o seu cliente anexar. O pessoal que trabalha com tráfego pago sabe que tem que trabalhar criativos. E cara, não use o WhatsApp para receber criativo porque você perde qualidade. Usa o Drive, joga um link compartilhado com o teu cliente para ele jogar o material lá dentro. Então tem várias possibilidades, várias coisas que precisam ser feitas. Então se eu pudesse dar um bônus para vocês, é sobre esse Drive, né? Você ter tudo isso para arquivo. Então se você tem uma plataforma para gerir os seus processos diários, como o ClickUp, uma plataforma para você gerir seus compromissos, ou seja, a sua agenda, né, como o Google Agenda, um Drive para você organizar todos os materiais, tanto que você recebe de cliente quanto internos, beleza? E você tem tudo isso documentado em plataformas feitas para isso, cara, você tem uma estrutura de empresa completa e quanto mais você aprende isso, melhor você vai escalar, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Novamente, tem dúvida, tem alguma coisa relacionada a isso, querem saber de um tema com um pouco mais de ênfase, dá o toque no Jota. Fala lá, Jota, cara, eu quero saber disso, eu quero saber daquilo. Que possivelmente a gente pode marcar uma aula, pode abordar isso com mais detalhes, né? Novamente, esse módulo ele é para mostrar a base para vocês, gestão de processos e tudo mais, como é que você pode fazer isso da melhor maneira. Então não tem como eu abordar com ênfase cada plataforma, porque senão, cara, dá para fazer um curso aí de não sei quantas horas só disso. Então basicamente é isso, pessoal. Tamo junto, qualquer coisa é só avisar. Valeu!